Em um mundo que cai sob a lei dos números, se você atingir o número 0, morrerá indo para o abismo. Liszt é nosso protagonista bobo e sem charme, que tem uma pontuação de menos 999. Após ser rejeitado por muitas mulheres, ele vivia uma vida normal se fantasiando como um ferreiro de espadas de um caçador de demônios de baixo orçamento. Mas tudo muda quando ele encontra Rina, que o envolve em uma aventura onde ele deve lutar contra o sistema injusto do abismo. Tudo começa com uma garota chamada Rina, sentada debaixo de uma ponte com duas meninas. Ela lhes diz que está em busca de uma pessoa chamada o lendário Ace. Enquanto eles falavam, um cara de aparência estranha chamado Licht saiu da água usando uma máscara que assustaria até um palhaço. Isso assustou tanto as duas garotas que a vida saiu delas, pois Licht parecia um maníaco psicopata que queria roubar muito mais do que doces. Rina ficou surpresa e curiosa para saber o que Licht queria. Então Licht começou a implorar a Rina por dinheiro e comida da maneira mais estranha possível. Ele pediu dinheiro enquanto tentava se envolver no plano dela. Licht continua agindo como um pervertido psicopata. Ei, e aí, o que é isso? Enquanto ele lamenta sobre quão faminto está, Rina dá um soco no rosto dele e foge, mas acaba sendo perseguida por Licht. Enquanto Rina corre e pede ajuda, é resgatada pela embaixadora Melon, uma senhora chamada Nana, que por acaso foi quem enviou Licht para uma tarefa, e também administra uma barraca de comida. Licht continua implorando por comida de Nana e Rina, mas Nana recusa, pois o vê como um pervertido preguiçoso que não quer trabalhar. Rina entrou em uma conversa com Nana sobre como sua mãe desapareceu na Terra, mas Nana disse a ela que ela foi arrastada para o abismo. Nana explicou ainda que todos tinham números diferentes escritos neles quando nasceram. Esses números significam algo, e no momento em que esses números chegam a 0, a pessoa é arrastada para o abismo. Ela disse a Rina que precisavam sempre manter a contagem de números subindo. Nana perguntou o que o número de Rina significava, e ela disse que representava a distância que tinha caminhado. Nana ficou surpresa, pois ela tinha o número 441, o que na contagem de números significava que ela tinha caminhado mais longe do que o meu espirômetro indicava. Enquanto isso, qual é o seu problema? Rina conta a Nana que a razão de ela ter caminhado tanto foi porque estava à procura do lendário As, já que essas foram as últimas instruções de sua mãe antes de ser sugada para o abismo. No entanto, Nana diz a ela que é um conto de fadas. Rina ficou desapontada e estava prestes a ir embora quando um grupo de homens a parou com um homem que era um golpista de peixe-gato ambulante, mas tinha a descrição que Rina tinha desse espetacular lendário As. Ela acreditava que este homem era o lendário As que ela procurava todo esse tempo, e ela começou a chorar por não conseguir se segurar. O homem disse a ela que era um sargento-mor nas Forças Armadas e pediu que Rina os acompanhasse, mas isso deixou Nana inquieta. Ela não queria desafiar o chamado exército, enquanto isso. Enquanto isso, Nana fica preocupada e se pergunta se Rina está bem enquanto Licht fala para ela sobre rumores de um grupo de aspirantes se passando por esses lendários e fazendo coisas terríveis com mulheres. Enquanto isso, o sargento-major tinha Rina encurralada em uma sala, mas uma Nana desavisada ainda não sabia o que estava acontecendo. Ela traz uma bola de cristal chamada Cédula com 1000 escrito nela. Quando o sargento-mor viu isso, quis tomar a força de Rina, então sacou sua espada e atacou-a. A distraída Rina não sabia o que estava acontecendo, mas conseguiu parar os ataques dele porque havia uma regra que dizia que você não pode desobedecer alguém com uma contagem maior que a sua, o que significava que Rina tinha mais contagens que o sargento. Ele então a desafiou para um duelo militar chamado Star Stake, onde o número dela estava em jogo se ela perdesse. Enquanto ele a espanca, ela clama por misericórdia, o que de acordo com as regras lhe dá acesso à sua conta. Usando este método, ele reduziu toda a contagem dela para uma. O sargento revela a verdade de que ele não era um as lendário, mas um pervertido amante de tramas. Ele também disse a ela que ela estava em uma jornada sem sentido, pois todos os ases lendários já deveriam estar mortos. Isso deixa a Rina desapontada, então ele exige a cédula dela enquanto ela chora. De repente, Licht voa como um All Might mascarado de orçamento do Walmart e o desafia para um Star Stake. O sargento ri de Licht porque ele tem uma contagem de negativo 999, o que significa que ele não tinha nenhuma contagem para apostar afinal. O sargento avança contra Licht com vários ataques, mas Licht não revida, apenas fica deitado no chão como uma batata com sua máscara estranha e um urso de pelúcia gigante. O sargento e seus colegas logo percebem que Licht é um usuário de Ballot. Licht então faz um discurso para Ina, dizendo para não procurar mais pelos Aces, porque eles são assassinos. Após o seu belo discurso, a máscara de Licht cai por causa de todos os ataques que ele sofreu. E como todo personagem de anime mascarado, ele é absolutamente lindo e provavelmente estava escondendo o rosto para ter um nível de charme divino. O
O sargento convenceu seus camaradas de que Licht não era de verdade, e então eles avançaram contra Licht, mas não conseguiram alcançá-lo, pois ele os desviou com sua velocidade como um pai que evita a pensão alimentícia. Ele era tão rápido que não podia ser visto por olhos mortais. Licht mal atacou, mas o sargento não suportava sua presença enquanto Licht caminhava em sua direção, pedindo-lhe para devolver a contagem que ele tomou erroneamente de Hina. Mesmo depois de perceber que não era páreo para Licht, o sargento continuou lançando ataques inúteis contra Licht, que os desviava como se estivessem em uma batalha de dança. Licht termina com o sargento e voa no ar com Hina em seus braços. Enquanto eles voam, Hina promete retribuir Licht com um jantar, mas Licht também promete recuperar os números dela enquanto ele desce e dá o golpe final no sargento. O sargento derrotado implora por misericórdia e é despojado de sua contagem pelas misteriosas mãos sombrias responsáveis pelas contagens e é dado a Hina. Hina se lembra das últimas instruções de sua mãe e fica emocionada ao finalmente encontrar um dos lendários Aces, que inesperadamente é um psicopata pervertido. Licht rouba o voto de Hina e fica surpreso com sua sorte, já que o voto lhe traria um bom dinheiro. Hina também está surpresa e desapontada, já que o As não é o que ela esperava. Licht então disse a ela que ele provavelmente não era o As que a mãe dela queria que ela encontrasse e que havia outros Ases. Em seguida, ele jogou um ursinho de pelúcia engraçado nela e fugiu com sua velocidade divina. Nana vê Hina de longe e corre até ela, mas Hina está tão triste que começa a chorar. Ela então explica a Nana como Licht pegou a última coisa que sua mãe lhe deu, mas Nana a consolou e disse para ela segurar o ursinho de pelúcia, e logo ela saberá o que fazer com ele. Pouco depois, ele se abriu apenas para revelar a cédula que ele pensava ter roubado. Ela estava tão feliz que correu para alcançar Licht. Quando finalmente o alcançou, ele já estava em um carro saindo da cidade. Ela correu atrás dele, implorando para que ele ficasse e voltasse, mas tudo foi em vão. Enquanto ela chorava sozinha depois que ele foi embora, um dos camaradas do sargento veio agradecer a ela, pois ele era um agente duplo enviado para encontrar a localização dos Ases e com a ajuda dela, sua missão foi cumprida. No dia seguinte, a polícia militar veio questionar Nana sobre o paradeiro de Licht, mas ela disse que não o via há um tempo. Enquanto isso, dois oficiais, Sargento Line e Sargento Peli, receberam ordens para prender Licht se o vissem. A policial Line gosta de ajudar as pessoas, pois sua contagem aumenta quando ela ajuda aqueles que realmente precisam. Então, o sargento diz a ela para guardar sua contagem para pessoas que estão desesperadamente precisando de ajuda. Quando finalmente decidiram prestar atenção nas ordens, viram Licht sentado, escondendo o rosto atrás de outra máscara de aparência estranha. O sargento Line o prendeu, mas Licht argumentou que ele não era o da foto enquanto chorava e mostrava-lhe sua contagem negativa de 1000 nas mãos. Ele até tinha uma história de apoio enquanto chorava e explicava que sua contagem era resultado da quantidade de mulheres que o haviam rejeitado. Ele chorou como um fraco, o que ele não era, e convidou o sargento Line para um encontro. O sargento incentiva Line a ajudar Licht com um encontro, já que ele está em necessidade desesperada, pois isso aumentaria sua contagem. Line, a contragosto, avança com o encontro enquanto Peli secretamente atua como cúmplice de Licht. Conforme o dia avança, Peli leva Lin e Licht a uma ponte assustadora na esperança de que eles se aproximem. Enquanto ambos atravessavam a ponte, isso desmoronou embaixo do sargento Line, porque, como esperado, Licht não perdeu a chance de agir como um pervertido. Quando ela estava prestes a cair, Licht estendeu as mãos para segurá-la. Depois, o sargento Line ficou desconfortável e quis terminar o encontro. Mas Licht continuou choramingando. Isso fez com que Line continuasse o encontro, o que, em troca, fez seu número aumentar. Peli então encoraja Line a levar a situação para um nível superior chamado apalpação. Licht ouviu isso e mostrou suas grandes habilidades em apalpar. E surpreendentemente, o número de parceiros de Linnea continuou aumentando enquanto a situação era de grande ajuda para nosso pervertido Licht. O sargento Peli se cansou dos jogos e disse a Line que Licht era o cara do cartaz. Line ficou chocada e lançou um chute nele, mas ele desviou com sua velocidade relâmpago. Ela continuou chutando-o, mas tudo o que ele fez foi desviar e olhar para o enredo de Line. Quando ela percebeu, ficou envergonhada e não conseguiu mais lançar seus chutes. Line não conseguia deixar de se perguntar que tipo de cara Licht era, já que ele não tinha um arranhão depois de todos os seus ataques, mas Licht disse a ela que ela lhe deu um arranhão no coração. Enquanto ele se aproximava dela com um olhar sedutor, ele a deixa nervosa, fazendo-a mergulhar no mundo da fantasia, onde imagina seu casamento com Licht. Quando ela volta à realidade, Licht já havia desaparecido. Enquanto isso, Hina está trabalhando nas mesas com Nana na sua taverna e não consegue deixar de se preocupar com Licht. Nana vê um homem em uma mesa e ela se assusta, pois ele é tenente do exército.
O tenente perguntou sobre List, mostrando a ela um cartaz, mas ela afirmou que não o tinha visto. O tenente discorda de sua alegação e mantém seus pés no chão com alguma magia. Ele pergunta de novo, então ela diz a ele que List está indo para o leste. O tenente diz aos seus homens para irem para o oeste, porque ele não acredita no que Nana disse. Depois disso, ele lança Hina e Nana pelos ares com uma explosão, e também destrói a taverna. Após a explosão, o que eles fizeram para merecer tal tratamento, então Nana explica a ela que é a punição por segurar uma cédula. Enquanto Pele e Line estão distribuindo panfletos, Line reclama de seu uniforme de mini-saia e entra em seu mundo imaginário, onde fantasia sobre todos os uniformes que poderia ter se tivesse conseguido pegar List e obter uma promoção. List casualmente aparece do nada, oferecendo ajudar Line a distribuir alguns panfletos. Ela então percebe que é List e começa a persegui-lo, mas ele desaparece. Enquanto isso, Hina está preocupada com List e quer encontrar uma maneira de informá-lo sobre o tenente. Mas Nana diz que eles precisam de tempo para reconstruir o bar primeiro, pois ela precisa do bar para recuperar seus pontos. List se escondeu em terrenos altos e observou enquanto o sargento Lin e Pele o procuravam, enquanto ele se divertia com o jogo de esconde-esconde que estava jogando com eles. Line então pisa em uma boneca de criança e quebra seu pescoço. Isso deixa a criança triste e começa a chorar. Line pediu desculpas e tentou consertar a boneca após saber que era um presente da mãe da criança. Depois de assistir por um tempo, Licht sai de seu esconderijo com sua máscara falsa, que parece raganesca, e ajuda Line a consertar a boneca enquanto revela seu belo rosto para Line e as pessoas ao redor. A Sargento Line fica deslumbrada por um momento ao pensar que ele é uma celebridade do K-pop, mas volta à realidade e começa a persegui-lo novamente. List gosta da perseguição, já que pode dizer às pessoas que garotas correm atrás dele, independentemente do contexto. List nota algo estranho e para de repente, mas Line continua avançando enquanto alguns espinhos surgem do chão, deixando List inconsciente. Acontece que o ataque foi causado pelo tenente Jael, pois ele e seus homens haviam alcançado Licht. Line correu para ver se Licht estava bem, dizendo que suas ordens eram capturá-lo e não matá-lo. No entanto, Jael disse a ela que ele estava fingindo estar inconsciente, o que se revelou verdade, pois Licht se levantou e tirou seu disfarce. Então, o tenente Jael ordenou que seus homens atacassem Licht. Todos lançaram suas lanças em Licht, mas ele continuava a desviar de todos os ataques. Infelizmente, a sargento Line quase foi pega no meio do ataque, mas Licht a resgatou com uma colher poderosa que carregava o tempo todo. Os ataques consecutivos revelaram a espada escondida em sua colher poderosa, que ele então usou para fazer 2 golpes que afastaram todos os homens de Jael. O tenente Jael entra, revelando que ele vai lidar com List. Ele então pede a sargento Line que rescinde sua missão atual. Então ela anuncia que a missão deles é prender os portadores ilegais de cédulas e explica que os portadores de cédulas são pessoas com contagens ilegais, já que ninguém deveria possuir uma cédula, exceto no exército. Ela também explica que as cédulas têm características únicas e podem ser ativadas por seus portadores. List não pôde deixar de apontar a diferença na contagem dos números e disse que era imprudente lutar contra ele. Mas Jael provou que ele estava errado ao conjurar uma onda negra de poder que acabou chocando Licht. Jael lançou a onda negra de poder nele, mas Licht rapidamente voou para longe, evitando o ataque. Mas Jael foi persistente e continuou atacando Licht com espinhos de metal aparecendo do chão. Enquanto Licht continuava a desviar dos ataques, ele não queria lutar contra Jael, mas acabou exibindo sua velocidade incrível, que o torna invisível. Jael assume que ele vai atacar, mas Licht aproveita a oportunidade e tenta escapar como uma vovozinha assustada. Mas Jael o segue e o ataca no ar, mandando-o de volta ao chão. Licht está surpreso, pois a contagem de números de Jael não corresponde ao seu nível de poder. Enquanto ele cria uma gaiola de metal em volta dele e de Last, Jael revela então a verdadeira contagem de números da máscara, que era 12.500. Ele afirmou que manteve isso em segredo para evitar ser promovido no exército e ficar atrás de uma mesa só porque gosta de lutar e violência. Last então percebe que o tenente Jael é um bastardo poderoso, e ele pode realmente estar ferrado. Jael então conjura um objeto de metal em direção a List, mas ele o bloqueia usando sua espada. Line corre para tentar ajudar List, mas seus seios são grandes demais para deixá-la passar pela gaiola criada por Jael. Enquanto List bloqueia seu ataque de soco, Jael envia outro ataque que o acerta e o faz voar. List decide intensificar as coisas enquanto Jael zomba de sua habilidade de lutar. Ele acumulou uma energia incrível e catapultou-se no ar. Quando as pessoas ao redor viram isso, ficaram maravilhadas e aconselharam o tenente Jael a recuar do ataque, pois poderia ser muito poderoso. O tenente Jael não se mexe, mas em vez disso envia mais ataques a List enquanto ele desce do ar. List desvia como de costume, mas acaba sendo atingido ao se aproximar do chão. Ele então coloca Licht em uma algema de metal e derruba a gaiola que criou e conclui que a luta acabou. Licht então decide se render, mas Jael sabia que sua vontade ainda não estava quebrada. Jael então suspeita que Licht já esteve no exército, mas ele não entende por que o exército teve que desdobrar todas as suas forças para deter um homem com um número tão baixo como ele.
Ele se perguntou quem era Licht, mas Licht não deu a Jael a resposta que ele queria. Jael então puxa uma arma de tortura de metal para obter respostas de Licht, mas assim que ele o ataca com ela, Line pula na frente e leva o golpe. O Tenente Jael pergunta a Line por que ela interveio e tudo o que ela pode dizer são as coisas boas que Licht a ajudou a fazer quando estava disfarçado. Jael lembra Line do seu trabalho no exército e repreende-a por sempre distribuir panfletos em vez de fazer seu trabalho de verdade, enquanto rasgam 2 folhetos da Sargento Lynn. Isso deixou Licht irritado, e ele quebrou as algemas, revelando que ele poderia ter cortado todos os ataques, mas estava apenas se segurando porque Line não queria que a vila fosse destruída. Jael imediatamente sobe com uma quantidade maior de poder e um punho de metal enquanto avança em direção a Licht, apenas para Licht bloqueá-lo com um grande golpe de sua espada. O confronto causa uma grande explosão que cria um grande buraco no chão. Licht exige um pedido de desculpas por falar mal de Line enquanto ele aumenta a força do seu grande golpe, causando uma rachadura maior no chão, fazendo Line cair. Licht vai atrás de Line e a resgata em um piscar de olhos, embora ela fique chocada enquanto flutuam no ar. De repente, o Tenente Jael chega voando, então Licht a joga para ele e usa isso como sua chance de escapar enquanto Jael leva Line para um lugar seguro. Mais tarde, vemos Licht obcecado por máscaras com uma máscara assustadora quando de repente vê Hina em pé no topo de uma colina. Isso assustou Licht enquanto ela caminhava até ele, feliz por finalmente tê-lo encontrado. Licht está tão chocado que finge ser um corvo solitário apenas passando por ele uma tentativa de fugir. Mas Hina o segura pelo cachecol e diz que sabe quem ele é. Ela finalmente tira sua máscara e seu rosto se enche de alegria, fazendo-o se perguntar como Hina o encontrou, mas ela diz que foi um palpite. Licht achou engraçado o que ela disse e começou a rir enquanto Nana veio acenando para ambos, pois também estava feliz em ver Licht. Licht então se aproxima para pegar comida da taverna, mas Nana lhe dá um soco no rosto e o chama de desempregado, preguiçoso e pervertido que não merece coisas boas a menos que pague por elas. Ela então diz a ele para ir buscar madeira com Hina. Enquanto buscam madeira, Hina confronta Licht por mentir para ela e deixá-la para trás sem ter uma refeição juntos como haviam planejado. Licht tenta se defender, mas fica chocado quando Hina traz algumas guloseimas que ela havia feito especialmente para ele. Licht então pede desculpas, mas Hina diz que está feliz em vê-lo. Enquanto tentam compartilhar a refeição, um grande pássaro mecânico de madeira voa sobre eles, deixando uma rajada de vento. Eles se perguntam o que é, enquanto vem uma garota chamada Pomo tentando fazê-lo voar. Licht deduz que o pássaro vai cair, pois ela está indo direto para um buraco. Pomo eventualmente cai no buraco, mas antes de atingir o chão, Licht voa e a resgata. Quando eles chegam em segurança, Pomo não age como alguém que acabou de escapar da morte, e até pula em Licht, porque ela acha que ele pode voar e começa a tocá-lo. E pela primeira vez, Licht pervertido se sente desconfortável perto de uma mulher. Pomo então leva Licht e Hina para sua oficina, onde ela mostra a eles a máquina voadora que está construindo, e fala sobre seu sonho de um dia voar sobre a montanha. Ela também se pergunta por que ela não acertou e o que poderia estar fazendo errado. Acontece que Licht não é um completo idiota, já que ele corrigiu facilmente os erros em seu design. Depois de se separar dela, Licht começa a se perguntar se ajudar ela foi a coisa certa a fazer, já que era um crime voar. Mas Hina elogia Licht por fazer algo legal por Pomo. Licht agradece a Hina por uma palavra tão gentil e imediatamente ambos têm um momento que os deixa todos vermelhos. De repente, Pomo aparece com as novas adaptações feitas em sua máquina voadora graças a Licht. Quando está prestes a experimentar a máquina voadora, Licht avista os militares à distância. Licht então puxa sua espada como se quisesse lutar, mas de repente o pedaço de merda destrói a máquina voadora de Pomo. As garotas ficaram surpresas, mas Pomo não se importou, pois já sabia o motivo. Os militares confrontam Pomo sobre sua pesquisa, mas ela nega e diz que tudo o que está fazendo é um moinho de vento. Depois que os militares partiram, Licht se desculpou, mas Pomo entendeu que se o teste de voo tivesse sido bem sucedido, ela teria sido executada. Hina e Licht então a incentivaram a construir quantas máquinas voadoras ela puder até acertar. Mas Pomo já chegou ao fim de sua jornada, pois sua contagem já chegou a 0. Porque a contagem dela diminuiu todas as vezes que sua máquina não voou. As mãos sombrias do abismo surgiram e a levaram com elas. Isso deixou Hina triste, pois as memórias de sua mãe vieram à mente. Em lágrimas, ela correu para tentar salvar Pomo, mas as mãos sombrias deram um tapa que a fez voar. Quando ele queria atacar novamente, Licht entrou no caminho e acertou a mão com sua espada. Isso reduziu 30 anos de sua expectativa de vida, fazendo-o experimentar alguns flashes do passado. Embora isso também afetasse seu olho esquerdo, ele ainda tenta impedir Hina de ir salvar Pomo. Isso deixou Hina devastada e triste, fazendo-a chorar rios.
De repente, List fica fraco e cai de joelhos enquanto Hina se assusta ao perceber que o número 001 aparece no olho esquerdo de Licht. No dia seguinte, Hina acorda e imediatamente pensa que List a abandonou como seu pai fez, então ela corre para fora e o vê lá. Mais tarde naquele dia, Licht, Hina e Nana vão ao mercado. Hina percebeu que o humor de Licht não estava alegre, pois não podia deixar de lembrar o que aconteceu no dia anterior. List então tenta provar que não é um Gloom ao entrar repentinamente em seu modo pervertido e tentar espiar sobre a trama de Hina. Enquanto ele fazia isso, Luz de repente o interrompeu e reclamou que mesmo uma pedra do infinito era mais fácil de localizar do que ele. Ela continua agradecendo a Licht por salvar sua vida, enquanto imediatamente tira uma algema para colocar em Licht. Hina fica surpresa e pergunta quem é Light. Então Light e Hina se apresentam. Licht não suportou a atenção das duas mulheres e saiu correndo. Enquanto ele corria, Nana analisa a situação e decide realizar uma batalha de culinária onde o vencedor ficaria com Licht. Hina e Light ambos se perguntam como chegaram a essa situação, mas ambos aceitam o desafio e veem como uma chance de cozinhar algo bom para animar Licht, mesmo que ele esteja amarrado como um criminoso prestes a ser executado. Eles chegaram ambos vestidos de maneira atraente e a competição começa. O primeiro desafio é reunir os ingredientes. Eles saem correndo e logo Light volta e começa a preparar seu prato. Ela então diz que vai fazer um ensopado especial. Pele, que estava em trabalho voluntário, decidiu ajudá-la a preparar o ensopado especial. Enquanto isso, Konnichiwa. Hina entra com um urso morto e um javali. Ela começa a cortar seus chamados ingredientes como uma caçadora feroz que vive nas montanhas e precisa matar para sobreviver. Quando o concurso termina, Light serve seu prato primeiro e tenta não mostrar o quanto ela quer que Licht coma sua comida ou ela, se ele gostar. Licht prova a comida e diz a Light que está deliciosa. Isso deixou Light e os espectadores aliviados, já que alguns deles tinham apostado na comida de Light. Hina então trouxe seu prato, mas parecia algo que uma bruxa malvada de um desenho da Disney teria feito. Licht olha para o prato de Hina com medo, pois parece que poderia lhe dar um passe só de ida para o abismo com apenas uma mordida. Ele relutantemente provou e, para sua surpresa, estava delicioso. Estava tão gostoso que ele não conseguia se fartar. Light e todos ficam surpresos, e Pele não acredita em Licht, então ele pega a colher para provar ele mesmo. Ele provou e estava delicioso. Licht então elogia Hina por sua culinária espetacular. Mas Hina disse que está feliz em vê-lo sorrir novamente. Nana então pergunta a Licht qual foi seu prato favorito, fazendo-o ficar preso em uma decisão de vida ou morte, enquanto sua testa escorre de suor, como um cara constipado segurando um pum. Imediatamente, o Tenente Jaeil entra se perguntando o que está acontecendo e por que Light está vestida de maneira ridícula em vez de fazer seu trabalho. Licht. Em seguida, ele escapa das cordas da prisão com as quais estava amarrado, mas antes que ele possa escapar delas, ele envia seu famoso ataque de espinhos de metal que afasta todos e arruína todo o evento. Licht puxa sua espada e avança em direção a Jaeil, enquanto ele envia mais espinhos de metal em seu caminho. Licht os desvia, após o que suas espadas colidem, criando uma grande onda de poder, enquanto Jaeil repreende Licht por ter se segurado quando lutaram pela primeira vez. Enquanto a briga continuava, a Nana imediatamente parou eles e mandou eles limparem a bagunça que fizeram. Eles pararam de brigar e acabaram compartilhando uma bebida naquela noite. Quando o Jaeil acordou na manhã seguinte, o Licht, a Nana e a Hina tinham escapado dele. Ele percebeu que esse era o plano da Nana o tempo todo, embebedá-lo e depois permitir que eles escapassem. O grupo decidiu ir atrás deles apenas para entrar em uma cidade que estava destruída. Ao entrarem na cidade, viram uma senhora deitada no chão. Light tenta ajudá-la, mas percebe que ela já está morta. Jaeil então vê algumas marcas estranhas nas árvores e se pergunta de onde vieram. O Sargento Pele entra correndo e os leva para o que antes era um lindo lago, mas agora está coberto por um grande buraco de nuvens escuras. Todos se perguntam o que a nuvem poderia ser, enquanto Light pergunta se poderia ser o abismo, mas parece absurdo para Pele e o Tenente Jaeil. De repente, um sobrevivente à beira da loucura aparece. A prisão pergunta o que aconteceu na cidade. Ainda aterrorizado, ele confessa que viu um demônio do abismo e que ele saiu de um buraco coberto por nuvens escuras. Ele então conta a história de como o demônio saiu do buraco com um rosto feroz e começou a cuspir fogo pela boca. A prisão sugere que isso poderia ter sido feito por um portador de urna, que tinha um poder baseado no fogo. Jaeil analisou a situação e se perguntou se o que o sobrevivente disse era verdade, já que era quase impossível para um demônio sair do abismo. Enquanto isso, Licht está com fome e é obrigado a trabalhar por Nana, pois ela não distribui comida de graça. Jaeil, Light e Pele chegam de repente procurando ajuda para o sobrevivente ferido, mas também encontram Licht e seus amigos lá. Embora Jaeil ainda estivesse irritado com Nana por tê-lo enganado, isso não importava, pois Jaeil suspeitava que Licht sabia algo sobre esse chamado demônio do abismo.
Quando parecia que uma briga estava prestes a começar, Nana rapidamente os interrompeu, pois a energia deles estava arruinando seu negócio. Nana então oferece uma bebida a Jail, mas Jail inicia uma competição de bebidas entre ele e Licht, que compra todas as bebidas que Nana tem. Enquanto bebem, Jail fica bêbado e pergunta quem é Licht, por que os militares o querem e por que ele escondeu todo o seu poder quando lutaram. Em seguida, ele diz a Licht que suspeita que ele tem um boletim oculto. Jail continua perguntando a Licht quem ele é, mas Licht apenas faz Jail beber enquanto evita responder. A ignorância de Licht deixa Jail irritado, mas ele continua fazendo-o beber com suas palavras afiadas e oferece mais bebidas. Lime não pôde deixar de ficar com ciúmes e se perguntou por que Licht se importava tanto com Hina. Mas então ela viu como Hina era legal enquanto se lembrava do tempo que passou com Licht. Enquanto isso, Licht e Jail pegam suas últimas garrafas e desmaiam. Pouco depois, ouviram um terremoto e um grande buraco apareceu, fazendo-os se perguntar o que estava acontecendo. O sobrevivente corre até o tenente e explica que foi exatamente assim que aconteceu da última vez. O tenente então se apresenta aos soldados militares ali e lhes diz para evacuarem todos, mas ficarem e lutarem. Licht ouve algo familiar vindo do buraco e diz a Jail que todos devem evacuar sem deixar ninguém para trás. Jail então segura Licht pelo cachecol, perguntando se ele sabe algo sobre a situação atual deles. Uma nuvem escura sai do buraco e Licht se pergunta como isso seria possível. E então, uma máquina voadora de metal sai do buraco escuro, assustando a todos. Esta máquina parece familiar para Licht, mas antes que ele tenha tempo para pensar, ela começa a disparar contra eles, mas Jail rapidamente conjura um objeto que bloqueia o ataque. A máquina então circula e ataca novamente, mas desta vez com um míssil que causa uma grande explosão. Licht fica com raiva e sua aura muda de repente, enquanto ele caminha para pegar sua espada. Nana diz a Licht para não ceder, mas ele diz para ela não se meter enquanto coloca uma máscara, e lembra a Hina que ela queria saber quem ele era. Ele então disse que era o saqueador e que seu objetivo era tomar tudo que a nação tinha. Licht então se aproxima de Mizuka para dar a ela a luta que ela quer. E antes de começarem, eles colocam suas estrelas em linha, pois era uma regra quando ases lutam chamada de Batalha de Roubo de Estrelas. A luta começa com Mizuka indo com tudo com seus tiros, mas Licht desvia de todos até que um o acerta e ele cai. Hina e Nana não puderam deixar de analisar a luta, e Hina vê que a contagem de Mizuka é maior do que a de Licht, e espera que Licht saia vivo. Peli tem um pensamento diferente enquanto observa e diz que Licht está segurando seus verdadeiros poderes de alguma forma, porque mesmo que sua contagem não seja tão alta quanto a de seus oponentes, ele de alguma forma luta no mesmo nível que eles. Enquanto isso, Licht está um pouco cansado, mas então usa o sangue em suas mãos para colocar marcas de guerreiro em sua máscara. Enquanto Hina questiona se este é o Licht que ela conhecia, uma poderosa onda de poder explode dele. À medida que o poder aumentava, sua contagem começou a crescer exponencialmente, fazendo com que todo o seu comportamento mudasse. Mizuka demorou a perceber que a situação estava prestes a ficar séria enquanto sorria e dizia alegremente que queria que Licht fosse aquele que a matasse. Ela então tenta voltar para a luta, mas Licht não estava em lugar nenhum. O medo a domina quando Licht começa a se mover como um fantasma, e começa a dar nela a surra da vida dela. Peli e Lime ficaram lá, impressionados com o fato de que Licht conseguiu se manter contra Mizuka, mas Hina se recusou a acreditar que Licht sedento de sangue era o mesmo Licht que ela conhecia. Nana então lhes diz para se afastarem o máximo possível de Licht, pois o grande poder começa a dominar Licht. Nana então explica que, se Licht liberar o poder, outra personalidade assume, e é um homem movido pela vontade de matar. Ele continua para atacar Mizuka, e basta um ataque para derrubá-la, já que sua contagem começa a diminuir drasticamente. Acontece que era outra personalidade possuindo-a, fazendo com que ela agisse como se Hitler fosse seu modelo. Quando ela acorda, fica assustada com todo o sangue em suas mãos. Nana então conta uma história de como Mizuka sempre foi uma pessoa gentil no grupo dos melhores. Ela então disse que alguém tinha drogado Mizuka para liberar seus poderes de As para que ela atacasse Licht e o fizesse voltar a ser o assassino que era. Enquanto isso, Licht ainda está perdido em seu instinto assassino. Mata. Então Hina vai abraçá-lo por trás. Nana diz a Hina para ter cuidado enquanto ela continua implorando para Licht mudar de volta. Licht de repente se vira e tenta atacar Hina, mas Mizuka dispara um tiro nele para chamar sua atenção. Licht se vira e a agarra pela gola antes de jogá-la contra a parede. Enquanto ele se move para acabar com ela, Jail de repente aparece e bloqueia o ataque. Ele ainda está confiante mesmo com uma bala no peito e até desafia Licht para uma batalha. Licht lança um ataque em Jail, mas ele bloqueia, causando uma grande explosão. Mizuka fica assustada e entra entre Licht e Jail, enquanto implora para Jail não lutar contra Licht porque ele não está em seu juízo perfeito. Enquanto eles falavam, outro ataque vem de Licht, mas o confiante Jail bloqueia e começa a discursar sobre convicções. Tudo o que Licht conseguia pensar era em matar enquanto continuava a atacar Jail.
No entanto, Jail de repente o afasta com um ataque e começa a dar um discurso justo enquanto sua contagem muda de 900 para 12.499. Enquanto List luta para combater seu demônio interior, Jail revela que tem duas contagens ao revelar uma contagem oculta em sua outra luva que era 45.000. List corre para atacar Jail, mas ele já havia conjurado uma besta de metal para lutar contra List. List e a besta enfrentam-se de igual para igual, mas a besta acaba derrubando List com um soco. Jail se aproxima de List e chuta sua máscara, perguntando se ele já está acordado. O amigo de List rapidamente corre até ele, fazendo-o sair de sua personalidade assassina e pedir desculpas a eles. Enquanto isso, em uma certa igreja, há um homem lendo a história da tartaruga e a lebre para algumas crianças. As crianças foram mostradas como estão felizes. Após ouvir a história, logo um soldado da Guarda Real de Altea chega à igreja para encontrar o homem que estava lendo o livro de histórias. Esse soldado relata que não só a missão de capturar List falhou, mas Mizuka, que estava controlada por sua outra personalidade, também recuperou a sanidade. Esse homem, cujo nome é Shmoment, afirma que está tudo bem. E há muitas chances de capturar Licht, então ele não deve se preocupar com isso. Após o fim do incidente do demônio do abismo, Licht e seus amigos decidiram se esconder em algum lugar na floresta. Enquanto Licht se recuperava de seus ferimentos, as mãos de Alten não paravam de aparecer, assediando as garotas, devido à batalha estelar que ele e Mizuka deixaram inconclusa. Enquanto as meninas lutavam com a situação embaraçosa, Licht as observava animadamente com tanta atenção. Hana então perguntou a Pele para onde Jail foi. Então ele explicou que Jail foi chamado de volta ao quartel-general principal da Guarda Real de Altea pelo comandante supremo, Alexandrov Grigorovich. Em Altea, Jail chegou ao gabinete do comandante. Depois que Jail saudou, Alexandrov tentou abraçar Jail, mas ele se afastou. Jail relatou seu encontro com um estranho grupo de uniforme preto para ele e perguntou se eles também faziam parte da Guarda Real. Alexandrov negou isso com raiva e afirmou que eles não estavam sob seu controle. Isso o deixou confuso e se perguntou por que o grupo não estava sob seu controle. Então Alexandrov explicou que eram facções diferentes que lidavam com assassinato e espionagem conhecidas como o Serviço Especial. Jail queria fazer outra pergunta a ele, mas antes que pudesse falar, Alexandrov afirmou que sabia que Jail queria interrogá-lo sobre List e sua verdadeira identidade, o que fez Jail perceber que talvez não conseguisse manter seu segredo por muito tempo. Alexandrov explica que, embora não soubesse todos os detalhes, os lendários Barões Vermelhos, também conhecidos como os Azes, foram criados como armas de massa para a Guerra do Abandono, com List como o comandante das tropas. Jail acha isso ridículo e afirma que não há como um ser humano viver por 300 anos, então Alexandrov explicou que eles param de envelhecer em certo ponto devido ao seu status como armas de destruição em massa. Alexandrov então pergunta se ele estava escondendo Licht, sabendo que se ele mentisse, sua contagem seria reduzida, pois mentir era contra suas convicções, que era a base de suas contagens. Jail responde e Alexandrov percebe que a contagem de Jail foi reduzida para 12.498. Quando Alexandrov perguntou a Jail se ele agiu contra o Alten, o que chocou Jail, ele disse que deveria capturar Licht ou ele acabaria sendo morto pelo serviço especial. Jail não teve escolha no assunto e se rendeu à ordem de entregar Licht ao exército. De volta à floresta, Jail retorna para encontrar List e prendê-lo. Ao voltar, List percebe que a Guarda Real estava forçando Jail a capturá-lo, então ele fez parecer que se entregou por sua causa. As garotas tentaram impedi-lo, mas Jail as afastou e as prendeu com seu metal. Enquanto ela está prestes a algemar Licht, Nana aparece na frente dele e lhe dá um tapa, dizendo que ele não deveria seguir as ordens dadas a ele, mas sim seus próprios desejos. Graças ao toque no jutsu da Nana, Jail muda de ideia e decide ajudar o List. Logo, Nana se revela como uma lendária Ace com habilidades de viagem no tempo, que então envia ele, Hein, Pele e Line para o passado para ver o que aconteceu 300 anos atrás e implora para que mudem o passado onde ela falhou. Ao chegar no passado, Jail ficou confuso e se perguntou onde estavam. Logo viram uma Mizuka e um Licht mais jovens entrando em um prédio enorme, o que os deixou ainda mais curiosos. Jail e os outros entraram no prédio enorme e observou os arredores, o que os fez perceber que estavam no passado, embora a tecnologia parecesse estar muito mais avançada também. Jail se pergunta se o cara de cabelo preto que eles viram antes era o List mais jovem ou não, pois ele não parecia em nada com seu eu atual. Pele também se pergunta como a tecnologia no passado era muito mais avançada do que na época atual. Jail e os outros então seguiram as outras pessoas e entraram na cerimônia de matrícula, e logo descobriram que o enorme prédio era uma escola de treinamento. Enquanto olhava ao redor, Hana é empurrada por um cara alto e feio e cai no chão, o que deixa Line tão irritada que ela tenta fazer o cara pedir desculpas. No entanto, o cara alto mandou Line calar a boca e deu um tapa nela. Jail e Pele então foram proteger as garotas do cara.
Enquanto Jail tenta atacar o cara alto, ele percebe que não tem sua cédula, o que significa que não pode usar suas habilidades metálicas. Por causa disso, ele ficou indefeso e acabou levando um soco do cara alto. Quando o cara se preparou para socá-lo mais, Mizuka apareceu para impedi-lo. O nome do cara alto é revelado como Duin Taketora. Ele perguntou a Mizuka se ela queria ser intimidada tão desesperadamente, já que ela disse para ele parar antes. Mizuka começou a surtar, mas um homem com uma espada de madeira chamado Sakai Tokikaze entrou e disse a Taketora para parar, pois ele estava se fazendo de bobo. Jail se levanta e diz para Tokikaze ficar para trás, pois ele acredita que pode lidar com Taketora sozinho. Tokikaze discorda e afirma que deve ficar aqui para proteger as meninas e os estranhos que estão se fantasiando de soldados, o que irrita Jail. Logo, Hana ouve alguém comentando sobre a situação e quando ela olha em volta, encontra List olhando para seus planos. Ela fica envergonhada e pisa no rosto de List, perguntando por que ele sempre agia como um avô que ninguém ama. A cerimônia de matrícula logo começou quando um viciado em maconha chamado Allen advertiu os novatos, informando-os de que não eram mais cidadãos comuns, mas soldados, e que deveriam seguir as ordens de seus superiores. A mulher de cabelo rosa, Firenda, disse a Allen para falar educadamente e não assustar os novatos, o que o deixou irritado. Quando todos saudaram, Shmoment fez sua entrada na cerimônia e leu o livro de histórias sobre a tartaruga e a lebre, o que deixou todos confusos. Enquanto Shmoment lê seu livro de histórias, 3 novatos zombaram dele, achando que ele tinha alguns parafusos a menos. Shmoment tentou dizer-lhes para ficarem quietos, mas eles não ouviram. Allen casualmente apontou sua arma para a menina. Depois de matar a menina, ele diz aos outros 2 caras para garantir que sigam as ordens se algum dia forem parar em outro mundo, e então ele os mata também. Os outros novatos ficaram apavorados e tentaram escapar, mas a porta estava trancada, então eles ficaram presos dentro do prédio. Allen atira sua arma no teto e manda que fiquem em silêncio. Ele então apontou a arma para Hina e disse que ela também merecia morrer, pois estava chorando no campo de batalha, o que era patético. Jail e os outros estavam preocupados que Hina pudesse ser morta, então Alan diz a Jail e aos outros para não se mexerem ou ele também matará Hina, enquanto também diz que os soldados não devem deixar que suas emoções controlem suas ações. Quando Alan estava prestes a matá-la, foi interrompido por Tokikaze. Após Tokikaze salvar Hina, ele também foi detido. Logo, List afirmou que o diretor havia sido feito refém, então Alan não deveria matar Hina e Tokikaze. Shmoment perguntou a List se ele realmente achava que poderia matá-lo com um galho de árvore, o que fez Licht mostrar sua magia para ele. Após um breve momento constrangedor, Licht ficou surpreso que ninguém riu dele e de sua magia. Shmoment então diz a Licht para matá-lo, ou Alan matará Hina e Tokikaze. Licht afirma que não vai matá-lo porque a violência não é boa. Após ouvir suas palavras, Hina e os outros percebem que ele é de fato Licht do tempo presente. Shmoment revela que não teria escolha a não ser matar todos na cerimônia, e isso faz todos entrarem em pânico, exceto Licht, que tem coragem de aço. Antes que Shmoment possa fazer qualquer coisa, ele é interrompido por Firenda, uma instrutora, e revela que é tudo uma encenação. Os 3 novatos que Alan matou mais cedo ainda estão vivos. Alan também revelou que eles só queriam passar uma mensagem sobre os perigos de ser emocional. Durante o almoço, Jail pensa no que aconteceu na cerimônia e percebe que, enquanto Alan estava de fato atuando, a intenção assassina que ele sentiu de Shmoment era real e não parece estar atuando da mesma forma que Alan. Na sala do diretor, Shmoment diz a Alan que há um guerreiro raro aqui, referindo-se a Licht. Alan se perguntou se Shmoment estava falando sério sobre isso, já que até mesmo Tokikaze era melhor do que ele, pois Licht se recusou a matar seu inimigo e agiu de forma egoísta. Por outro lado, Licht estava apenas procurando enredos, o que deixou as garotas inquietas. Quando ele foge, Jail se pergunta se ele é Licht do tempo presente, já que ele tem um nome diferente chamado Sakai Reito, e ele é mais baixo do que no presente, sem mencionar que ele tem cabelo preto em vez de branco. Logo, Pele e os outros entram na sala de computadores para pesquisar sobre o Alten, enquanto Alan entra e explica que Alten é um deus, o que os confunde. Ele disse que um dia um deus caiu do céu para o Japão, que mais tarde seria conhecido como Alten. O Alten poderia criar novas regras para o mundo, o que permitiu que as Nações Unidas usassem as cédulas para impedir a guerra nuclear e o uso de armas nucleares. No entanto, Alan disse que o mundo ainda está longe de ser seguro. Após a explicação, Alan lhes disse que a aula estava prestes a começar para que voltassem à sala de aula e saíssem. Depois que Alan sai, Jail e os outros começam a questionar a origem de Alten. Alan disse que existe a possibilidade de que as contagens e como as pessoas sempre são enviadas para o abismo quando sua contagem chega a 0, foram definidas pela humanidade com o uso de Alten. Jail e os outros começam a suspeitar que esta escola pode ter uma ligação com a origem de Alteia, então eles devem garantir que suas perguntas sejam respondidas. Hina está feliz que todos estão na mesma classe, exceto Jail e Tokikaze, que estão sentados um ao lado do outro e sempre discutem.
Enquanto discutiam quais instrutores os ensinariam, Lin disse que queria Firenda, pois ela parece simpática e gentil, enquanto Jail e Tokikaze queriam Alan. Peli perguntou a Hina se ela estava bem, porque ficar na escola significava que ela seria treinada como soldado, o que ela só percebeu agora e ficou assustada. Alan então entra e se apresenta, revelando que originalmente ele seria quem ensinaria a turma, mas devido a um pedido, o trabalho foi dado ao Shmoment. Ao sair da sala de aula, Ellen lembrou que enquanto espionava o grupo do Jail, eles pareciam não saber nada sobre computadores e tecnologia moderna. A coisa mais estranha que encontrou foi o nome Althea sendo mencionado, o que levanta questões sobre as verdadeiras identidades de Jail e outros, e de onde eles vêm. De volta à sala de aula, Shmoment explica as regras da escola para os alunos. Ele explica que cada aluno receberá 2 estrelas, e, para continuarem sendo alunos, devem possuir pelo menos uma estrela. E se eles não tiverem nenhuma estrela, serão expulsos da escola. Se um aluno obtiver 10 estrelas, se formará na escola e ingressará imediatamente no serviço militar. Quando ele acrescentou que os instrutores verificariam as estrelas dos alunos todos os dias às 18 horas. Hina perguntou a Shmoment como obter mais estrelas, e ele explicou que os alunos que obtivessem boas notas em exames e atividades receberiam uma estrela. Se quisessem uma maneira mais eficaz de conseguir uma estrela, teriam que lutar contra outro aluno em um duelo. Ao ouvir a explicação, Jail e os outros perceberam que as regras eram extremamente semelhantes ao StarTheft Bout e acreditavam que era provavelmente assim que ele se originou. Por motivos desconhecidos, Shmoment não deu nenhuma estrela a Reito e disse-lhe que teria que roubá-las dos outros alunos dentro de 3 dias. Na sala do diretor, Alan perguntou a Shmoment por que ele não deu estrelas para Reito e ele explicou que queria testar Reito e ver como ele lidaria com a situação. No segundo dia, quando as garotas estão tomando banho, Reito é mostrado espiando elas no banheiro, o que enfurece as garotas sem enredo. No terceiro dia, Reito ainda não tinha recebido nenhuma estrela. Os alunos da classe descobriram que alguém havia destruído a sala de armazenamento e roubado suas estrelas dela. A princípio, os alunos suspeitaram que fosse Reito quem roubou suas estrelas, devido ao fato de ele ter começado sem nenhuma estrela. Logo, eles ouviram Mizuka gritar, então foram procurá-la. Eles descobriram que Takatora estava intimidando Mizuka por suas estrelas. Ao vê-lo, Tokikaze percebeu que Takatora tinha muitas estrelas roubadas dos alunos de outra turma, revelando que ele era quem havia destruído o armazenamento. Tokikaze tentou dizer a Takatora para parar, mas ele nem sequer o ouviu. Após Takatora sair, Lin ficou furiosa com o comportamento dele e afirmou que queria desafiá-lo na batalha do StarTheft Bout, mas Peli a impediu de fazer isso, pois acredita que Takatora não aceitará o desafio dela, uma vez que ele já havia coletado 10 estrelas graças ao roubo. Logo depois, Jail dá uma de suas estrelas para Mizuka. E enquanto Hina está prestes a dar sua estrela para Tokikaze, já que a dele também foi roubada, outro cara implora por uma estrela. Então Tokikaze pede a ela para entregá-la a ele em vez disso. Às 18 horas, Takatora já estava antecipando sua promoção. No entanto, Reito apareceu e começou a implorar para Takatora devolver as estrelas de Tokikaze. Takatora deu um tapa em Reito que o fez bater na parede e o chamou de fraco. Hina assistiu enquanto deu a Reito a surra de sua vida enquanto se perguntavam se havia uma maneira de parar o valentão. Apesar da sua situação, Reito ainda mantinha o sorriso, o que os fez pensar que ele poderia ter machucado a cabeça por causa da surra. Depois, Shimoment entra e pergunta a Taketora onde estão suas estrelas. Ele queria mostrar a ele as estrelas, mas, sem saber, Reito conseguiu roubá-las e devolver algumas a Tokikaze e os outros estudantes. Como estava de volta a 2 estrelas, Taketora não teve escolha se não ficar na escola. Ele dá algumas estrelas para Jael e explica que originalmente era para Reito, já que ele só queria testá-lo. No entanto, era desnecessário agora, pois Reito já havia roubado as estrelas de Taketora, então ele as deu para Jael e disse que ele merecia ser um soldado. Como de costume, Reito espiona as mulheres enquanto elas tomam banho, mas foge quando é avistado. As ações dele fizeram com que as autoridades anunciassem que iriam punir toda a classe, a menos que eles revelassem o culpado. Tokikaze decidiu investigar e descobrir o culpado por si mesmo, mas Reito lhe diz para entregá-lo como o culpado, o que ele definitivamente era, já que fingiu assumir a culpa pelo bem maior de sua classe. Reito então implora a Tokikaze para não investigar para que ele não seja descoberto como o verdadeiro culpado. Infelizmente, Reito cai em uma armadilha simples preparada por Alan e o segura como um troféu. Logo depois, os alunos se encontram em uma floresta, achando que deve ser um exercício de sobrevivência. Reito não perdeu tempo em voltar aos seus modos pervertidos enquanto tirava fotos dos seios das garotas. Eles ficam envergonhados, mas depois se perguntam se continuarão a ficar envergonhados mesmo quando se trata de batalha, e decidem dar a Reito uma visão mais clara de seus seios, mas a atitude de Reito muda de repente quando ele tira o casaco para cobri-la. Reito então pergunta a eles se querem ser oficiais do exército, pois isso exigiria que tomassem decisões difíceis como matar alguém. Essa pergunta traz a garota de volta à realidade, enquanto ela fala sobre não ter escolha a não ser estar no exército.
Shmoment entra e diz a eles que pode criar um exército que não precisaria matar, e tudo o que eles precisavam fazer era trabalhar duro e serem mais fortes que todos os oponentes que enfrentassem. Isso elevou o ânimo deles e decidiram tentar enquanto Jel se perguntava se o cara estava apenas manipulando-os. Jel espiona e ouve Shmoment, Alan, Dabi e Firenda conversando sobre o experimento Arcee. Alan então ouve sons e suspeita que algo está errado enquanto ele sai para verificar. Pequena Nana vem em socorro de Jel. Ela o leva para o quarto dela e diz que se ele for pego, será morto. Nana então conta a ele que recebeu uma carta de seu eu futuro, dizendo que enviaria alguém para ela no futuro. Jel está surpreso e se pergunta se ela é Nana do futuro. Ela então diz a ele que ela foi a primeira Ace que eles fizeram e dá a ele algumas informações valiosas sobre pessoas que tinham poderes extraordinários sem usar um boletim, e Shmoment foi um deles. Ela também diz a ele que foi o sangue de Shmoment que usaram para criar Aces. Mas todas as crianças que passaram pelos experimentos morreram, exceto ela, e Licht foi o próximo a passar pela cirurgia. Jel não pôde deixar de se perguntar se a futura Nana queria que eles impedissem a cirurgia de acontecer, então ele fez uma série de perguntas à pequena Nana para tentar descobrir o que a futura Nana queria que eles mudassem. Mas a pequena Nana continuava dizendo que seu eu futuro não lhe deu essa informação. Quando chegou a hora de Jel ir, a pequena Nana deu a ele um dispositivo enviado por seu eu futuro, que continha o motivo pelo qual ela enviou Jel de volta ao passado. Jel então pede à pequena Nana para ir com ele, pois uma criança pequena não deveria estar sozinha, mas ela recusa, pois isso mudaria demais o futuro. Ele vai embora e promete voltar ao futuro e brincar com Nana até ela se sentir satisfeita. Antes de sair do local, Alan o vê e aponta uma arma para sua cabeça, dizendo que ele está morto por invasão. Para mudar o futuro, Jel ataca Alan, mas ele bloqueia e o derruba, dando-lhe uma coronhada. Jero pensa em seu próximo movimento enquanto tenta lançar outro ataque, mas Alan parece já saber o que ele quer fazer. Esta situação parecia familiar para Jel quando ele percebeu que Alan era Alexandrov, seu pai adotivo. Alan então pergunta quem ele é e de qual exército ele é antes de matá-lo. Jel decide arriscar ao apresentar-se e revelar que é da Guarda Real de Alteia, liderada pelo comandante Alexandrov. Imediatamente, Alan percebe que isso foi obra de Nana. Depois, Jel diz a ele que Nana o enviou, junto com 3 outros, para mudar o desfecho do futuro. Então Alan se afasta e diz para ele se apresentar no dia seguinte. Pouco tempo depois, Alan leva Jel e os outros a um lugar onde lhes mostra a realidade do mundo em que vivem, e o quanto ele precisa ser salvo. Em seguida, Alan perguntou o que eles fariam se estivessem em seu lugar em tal circunstância, e disse-lhes para não se intrometerem em seus assuntos. Na sala de computadores, todos acham difícil aceitar que o destino de Licht foi selado e não há nada que possam fazer para impedi-lo de se tornar um as e matar pessoas. Eles então percebem que Licht é um herói da guerra. E sem ele, a Alteia que eles conhecem não existiria. Isso fez com que Jel se recusasse a continuar a busca se isso significasse apagar a Alteia que conheciam apenas para salvar Licht, e queria encontrar outra maneira de ajudar Licht. Durante o treino, todos estão exaustos depois de correr, exceto Jel, que quer lutar com Alan porque sabe que Alan é seu pai e quer garantir que pode vencê-lo se precisar enfrentá-lo mais tarde. Ambos lutam enquanto Shmoment entra e os leva para outro treinamento, onde ele lhes entrega armas que são únicas para sua personalidade. Shmoment então entra em uma conversa com Firenda sobre a rapidez com que a guerra estava se aproximando. Firenda sugere que levem o experimento a um novo nível testando em humanos, mas Shmoment discorda furiosamente, pois quer proteger seus pequenos discípulos. Naquela noite, após vencer uma competição entre classes, todos celebraram a vitória e a turma de Reito agradeceu a ele por liderá-los à vitória. Eles então o reconheceram como seu comandante, mas Reito achou isso estranho. Eles então viram a possibilidade de serem um exército que não teria que manchar suas mãos com sangue graças a Reito, e isso fez com que ele prometesse tornar esse sonho deles realidade. Enquanto isso, Firenda pede a Shmoment que permita avançar com os experimentos usando sujeitos humanos, mas Shmoment se irrita, pois não deixaria seus filhos passarem por um experimento que custaria suas vidas. Firenda o faz entender que há pessoas cujo DNA combina com o experimento e que teriam um risco menor com elas. Logo depois, Reito concorda em se submeter ao experimento e abraça Shmoment, dizendo-lhe para não se preocupar. Toda a turma ficou brava quando descobriu que Reito estava passando por um experimento perigoso que poderia colocar sua vida em risco. Mas Firenda explica a eles que é para o bem maior e para ajudar a vencer a próxima guerra. Reito entra e diz a todos que se houver uma chance de salvar a todos, seria loucura não aproveitar. Naquela noite, Jale diz a Hina, Pebble e Lime que não há nada que eles possam fazer para evitar a cirurgia, mas Hina discorda, pois ela não suporta ver Licht se tornar um monstro no futuro.
Lime fica do lado de Hina, mas Jail faz eles entenderem que sem Licht se tornar um As, não haverá Althea para voltar. Ele afirma que não está disposto a sacrificar todo o seu mundo apenas para que Licht possa evitar se tornar um As, ao ponto de ele lutar com os outros, se necessário. No dia do experimento, enquanto Reito entrou, Lime queria impedi-lo de se tornar um assassino e tentar informar Licht sobre o futuro. Ela tenta impedi-lo, mas Reito diz que está tudo bem. Vagando pela escola, Jail se depara com Don Takatora roubando a estrela restante de Mizuka. No entanto, ela não pede a Kaio para ajudá-la a recuperar sua estrela. Em vez disso, ela pede uma das estrelas de Jail. Enquanto Mizuka pode querer que as coisas mudem, ela sabia que desejar não era suficiente para acabar com o bullying e se tornar forte. Enquanto isso, Lime é lançada em uma espiral de autodepreciação, enquanto Peli tenta confortá-la do seu jeito. Explicando que é da natureza dela querer ajudar as pessoas, mesmo que essa ajuda acabe fazendo mais mal do que bem. Apesar de sua visão de mundo contrastante, é algo que ele acha admirável. Ele a incentiva a não mudar, pois existem pessoas por aí que entendem o valor dela. Assim que o clima romântico estava se formando, eles foram interrompidos por Hina. Enquanto Lim se afundava em sua vergonha e arrependimento, Hina estava ocupada pensando em uma solução para o problema que enfrentavam. Hina percebe que o que quebrou Licht não foi ele se tornar um As, mas sim se tornar um assassino. Hina então diz a eles que se puderem impedi-lo de matar e fazê-lo confiar nos amigos para compartilhar o fardo, ele poderá vencer a guerra sem perder a alma. Jail entra e concorda com a ideia ao sugerir salvar Nana também. Neste momento, chega a notícia de Alan de que a operação correu bem. Isso deixa todos felizes enquanto Hina anuncia para o resto da turma. Quando Alan estava prestes a sair, ele viu alguns helicópteros voando e se perguntou o que estava acontecendo. Antes que ele percebesse, os helicópteros abriram fogo na escola. Todos ficam apavorados quando alguns oficiais do exército saem com armas em busca de um corpo. À medida que os oficiais de verde avançam, suas ordens são atirar em qualquer coisa que vejam. Uma equipe estava prestes a atirar em um grupo de meninas, mas Jail e Tokikase vieram resgatá-las. Enquanto se escondiam, todos se perguntavam o que estava acontecendo e por que a guerra, que estava programada para começar em março, havia começado tão cedo. Ferenda liga e explica que os outros países originais dispostos a votar se reuniram em segredo para iniciar a guerra mais cedo, lançando um ataque surpresa ao único país com 3 dos 7 votos. Parece que Ferenda está feliz que a guerra começou, mas ela também revela que a energia do laboratório foi cortada e o gerador de reserva precisa estar ligado para manter Reito vivo. Isso fez com que todos na classe trabalhassem juntos para tentar salvar Reito enquanto eles lutavam contra o inimigo sem matá-los. Do outro lado, Nana encontra um oficial que está prestes a puxar o gatilho contra ela. Hina espera que Licht venha ao seu resgate, mas de volta ao laboratório, o cabelo de Licht ficou branco. Os alunos ativam com sucesso a energia reserva, estabilizando a condição de Reito mais uma vez. O procedimento é rapidamente concluído, e Reito acorda e recebe uma espada que é uma réplica de uma cédula para aumentar seu poder. Ele então diz a ele que para a espada funcionar corretamente, ele deveria embutir nela seu conde, e explica o que era um conde e como ele faria isso. Depois, Reito voa para o campo de batalha, causando uma grande explosão. Os soldados inimigos se perguntaram o que causou a explosão, apenas para descobrir que era Reito. Eles abriram fogo contra ele, mas as balas não podiam tocá-lo, pois ele via tudo em câmera lenta. Quando ele se aproxima dos soldados inimigos, eles logo percebem que ele é o protagonista do show e que eles eram apenas NPCs azarados feitos para o arco do personagem dele. Quando Reito vê Hina e seus amigos feridos, ele fica com raiva e destrói os helicópteros pairando acima deles. Seus companheiros ficam impressionados com a nova habilidade de Reito e o apelidam de As do Golpe Relâmpago por causa de sua velocidade. Reito batalha contra o soldado inimigo e conquista a vitória sem matá-lo. Seus companheiros o veem e correm para abraçá-lo. De repente, os soldados inimigos se levantam e dizem a Reito que sua ideia de não matar era estúpida, enquanto revelam que estavam amarrados com bombas C4. Reito de repente pegou o detonador das mãos do líder e o esmagou, mas eles tinham algo na manga, pois disseram a Reito que já haviam plantado uma bomba nuclear dentro da escola com os detonadores escondidos em seus corpos. E se ele quisesse salvar alguém, ele poderia simplesmente matar eles e parar de agir como uma criança com ideais estúpidos. O homem tenta provocar Reito para fazê-lo matar, mas Reito saca sua espada e implora para que eles saiam, prometendo não ir atrás deles. O homem faz com que ele entenda que poupar uma vida é inútil, pois eles acabarão morrendo de fome. Ele vai além e diz a eles que o mundo está além de ser salvo. Ele então manda sua equipe preparar as bombas, já que a morte de Reito e sua equipe garante comida para eles. O homem começa uma contagem regressiva, e Reito está preso entre duas escolhas, matar ou deixar sua equipe morrer.
Quando a contagem regressiva terminou, Tokikaze correu para dentro e pediu a Reito para deixá-lo acabar com eles. Mas Reito não teve escolha a não ser impedi-lo antes de dar um grande golpe com sua espada que acabou com todos os soldados inimigos. Antes de seu líder morrer, ele confessa que mentiu sobre a bomba nuclear e quer que Reito sobreviva à guerra, pois o futuro precisa de mais pessoas como ele. Todos ficam surpresos que Reito matou pessoas, mas Reito ainda age normalmente e foge. Alguns de seus companheiros de equipe estão aliviados por Reito estar de volta ao seu eu estranho normal, mas Hina não se sente assim e vai atrás dele. Ela encontra Reito em desespero enquanto ele lamenta ter matado um homem. Enquanto isso, chegou a hora de Jail e os outros retornarem ao futuro. Jali se despede de Tokikaze, enquanto Hina ainda procura a palavra certa que impediria Reito de se tornar um assassino. Depois que Jali e os outros partiram, Tokikaze e o resto da equipe se perguntaram o que aconteceu e como Jali e os outros chegaram ao passado. Reito entra e diz que estará esperando por eles no futuro, já que agora são amigos. Nana então explicou como a Guerra do Desperdício começou, e como Licht lutou sozinho e perdeu a capacidade de sorrir por causa de todos os fardos de suas batalhas. Ela também fala sobre Tokikaze, Allen, Taketora e Mizuka, que eventualmente se tornaram Ases, mas isso não removeu o fardo de Licht, pois ele havia prometido matar para que seus amigos não matassem. Ela também conta a história de como uma nova aldeia foi formada pelo Alten Yuar. Deixando a cidade antiga para trás após o fim da guerra, uma conta foi imposta a todos os novos cidadãos da nova aldeia para manter a população sob controle, e a cidade antiga onde a Guerra do Desperdício aconteceu tornou-se o Abismo. Após alguns anos, Licht não envelhece nada e se recusa a tirar sua máscara. Nana assumiu que Licht nunca tiraria sua máscara porque ela o lembrava da guerra e de todas as atrocidades que cometeu. Nana então explica por que ela queria mudar o passado para impedir que Licht se arrependesse disso. No presente, Hina, Jali, Lime e Pele estão de volta e Hina de repente vai procurar Licht. Nana trouxe bebidas para comemorar o retorno deles, mas todos pareciam deprimidos. Nana tenta forçar Jali a beber enquanto ela tira o copo dele. Jali pede os óculos, recusando-se a beber, mas Nana lembra-lhe da promessa que fez no passado. Ela finalmente tem seu momento de diversão e faz todos beberem álcool. De repente, Hina traz Lime e abre seus melões como um buffet para todos experimentarem. É como uma feira de comércio de melões, mas em vez de fazer Licht feliz, ele começa a chorar como um bebê ao ver os melões. Enquanto isso, Nana está um pouco de coração partido, pois sente que é um dos motivos pelos quais Licht nunca esquece a guerra. Jali percebe isso, dá um soco em Licht para trazê-lo de volta à realidade, e mostra um vídeo mostrando o quanto Nana se preocupa com ele. Licht corre e a abraça, dizendo a ela que não manteve a máscara por causa dela, mas não sabia qual expressão teria se atirasse. Enquanto caminham na floresta, Hina ataca Licht com várias armadilhas. Depois, Hina chora enquanto pergunta a Licht por que ele a evitou e se Licht a odeia, mas Licht diz o contrário e pergunta o nome da mãe dela. Licht revelou que sabia que o nome da mãe de Hina era Tsukina Farrell e explicou que Tsukina era de 300 anos atrás, assim como ele. Enquanto explicava como sabia do passado de Tsukina, ele menciona que já sabia que Hina era sua filha, desde quando se conheceram pela primeira vez, ao aprender seu nome e o fato de que seu nome estava escrito em kanji, o sistema de escrita que já deveria ter sido abandonado há muito tempo em Althea. Ele também revela que o pai dela era Sakai Tokikaze, aquele que ele assassinou, o que foi outra razão pela qual ele sentiu desespero por mais de 300 anos. Mais tarde, Hina, Lime, Pele e Nana desmaiam por causa do vinho drogado por Licht. Depois ele lhes diz que está partindo para derrotar o serviço especial. Quando Licht estava prestes a sair, ouviu alguém dizendo para ele parar e descobriu que era Jali, que era resistente à droga. Enquanto isso, o serviço especial começa a assassinar comandantes do exército da Guarda Real de Althea, na tentativa de fazer Alexandrov Grigorovich entregar as 3 cédulas que possui. Enquanto o secretário Eren discute a situação com ele, Alexandrov observa que muitos membros da Guarda Real têm morrido de uma doença estranha ultimamente. Mas toda vez que tentam investigar, o serviço especial sempre resolve os casos imediatamente e afirma que todos morreram de um acidente. Mais tarde, Alexandrov convocou os 3 grandes generais para uma reunião onde discutiram se a Guarda Real deveria entregar seus votos ao serviço especial. Durante a reunião, tanto o general Robert Lightning quanto Neist apoiaram a decisão de entregar seus votos a eles. À medida que o apoio do Althing para manter Althea flutuando está lentamente desaparecendo após as cédulas dos serviços especiais terem sido roubadas há 5 anos, com o incidente do Demônio do Abismo que aconteceu recentemente, parecia que era apenas uma questão de tempo antes de Althea cair no chão. Portanto, eles devem reaprovar o apoio o mais rápido possível antes que seja tarde demais. No entanto, o general Bandit se opôs a essa ideia. Mas ele é levado a entender que a decisão deles causaria uma guerra entre o serviço especial e a Guarda Real de Althea.
Robert alegou que não deveriam ter problema em lutar contra eles desde que ele liberasse seu exército para lutar. De volta à floresta, tanto List quanto Jale discutem entre si. Jale lembra o que List disse naquela época, quando afirmou que queria roubar tudo de Althea, ou seja, que o que List queria era roubar todas as cédulas do Serviço Especial e da Guarda Real para fazer Althea cair. Como soldado da Guarda Real, Jale decide proteger Althea de cair, mesmo que isso significasse lutar contra ele. No entanto, List explicou que ele deve cumprir sua missão, pois era a única maneira de espiar a criação de Althea. List pediu a Jale para proteger Rina e os outros por ele, mas Jale recusou e disse que List deveria fazer esse trabalho ele mesmo. Mas List afirmou que não podia. Enquanto se dirigia para as bases do Serviço Especial, ele revela que quer encontrar Rina novamente e ficar com ela depois que tudo terminar. Na manhã seguinte, Xiaoming informa seus capangas que List estava vindo para eles. Nicholas afirmou que estavam prontos para parar List assim que Xiaoming lhes desse sua ordem, mas ele disse que tal ordem era desnecessária porque já tinha enviado um dos espiões para fazer esse trabalho por ele. Na floresta, todos se recuperaram da droga e descobriram que tanto List quanto Jale haviam partido, após Rina explicar List.